Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nessa sprint a gente vai simular a bateria do veículo e monitorar sua tensão e temperatura. Aqui estão os requisitos da sprint. A bateria em si vai ser emulada por um simples circuito RC. Conforme vocês podem ver aqui, simplesmente um circuito RC. E à medida que eu ligo essa fonte, ela vai carregar até 5 volts. E quando eu desligo essa fonte, ela vai zerar. E a ideia aqui é que vocês monitorem o valor dessa tensão através do conversor AD e mostrem o percentual do carregamento da bateria em algum lugar aqui no LCD. Eu plotei aqui em cima. Em paralelo a isso, a outra informação que vocês devem capturar também é uma simulação da temperatura da bateria. Para isso, no Simulink tinham duas opções de sensor de temperatura, os termopares ou os RTDs, que foi o caso aqui que eu escolhi, esse cara bem aqui. Estou fazendo simplesmente um divisor resistivo e a sua resistência vai variar em função da temperatura. Daqui a pouco a gente chega lá. E o valor da tensão nesse divisor que eu estou jogando lá no conversor AD para poder estimar a temperatura. Voltando aqui. São só esses dois requisitos nessa sprint. Incluir o circuito RC para simular a bateria. E no meu caso aqui eu utilizei um RTD. Vocês podem utilizar um termopar também. No caso, o RTD do Simulink é um PT100 do tipo 404. Como foi que eu cheguei nessa conclusão? Nesse link aqui da velha Wikipedia tem um resumo sobre RTDs. Como eu falei, são sensores que têm a sua resistência variada em função da temperatura que eles se encontram, e a forma que essa temperatura varia depende do modelo do RTD. Aqui embaixo tem algumas explicações dos fenômenos físicos envolvidos. Se tiverem curiosidade podem ler. E bem aqui embaixo tem uma tabela com alguns tipos. Vou baixar aqui um pouquinho. Bem aqui. São tipos bem comuns aí de RTDs presentes em aplicações industriais. E de fato, o mais comum de todos é o PT100, onde a sua resistência a 0 grau é 100 ohms. E à medida que vai esquentando, essa resistência vai aumentando. E quando esfria, essa resistência diminui, seguindo aqui mais ou menos essa coluna. Aqui no Simulink, infelizmente quando você arrasta aqui o RTD, não tem muitas informações. Você pode olhar aqui, que ele até fala que a resistência no zero é 100, então isso leva a crer que provavelmente é um PT100, mas para ter certeza eu fiz um circuitinho simples aqui, que consiste basicamente em uma fonte de corrente de 1 ampere, de modo que a tensão aqui vai ser exatamente a resistência. Então quando ele está a 100 graus, perceba que está em 138,51, voltando aqui na tabela, 100 graus, 138,5, e à medida que eu vario aqui, ó, vou botar em 45, 117,47, 15, 105,85, 105,85, está seguindo exatamente essa coluna aqui de valores, ou seja, provavelmente o que foi implementado aqui foi exatamente um PT100 do tipo 404. Então o que a gente precisa fazer é montar algum tipo de circuito com esse sensor para que possa ser gerada uma tensão proporcional à temperatura. A primeira coisa que eu fiz foi checar como é a curva de variação aqui da resistência em função da temperatura. Para isso eu peguei os valores aqui dessa coluna e plotei no gráfico. Ficou exatamente assim e vocês podem ver que é bem linear aqui o comportamento da variação da resistência em função da temperatura. E a gente pode aproximar isso daqui por uma equação da reta. Eu creio que todo mundo sabe fazer isso. É simplesmente passar dessa escala de temperatura para a escala de resistência, onde o 0 grau corresponde a 100 ohms e 100 graus, vamos pegar o ponto 100 aqui, fica fácil, corresponde a 138,5. Se estiver no meio aqui, vou chamar de R, se estiver no meio de T, e agora é só fazer aqui a regra de 3,
né, para achar a equação dessa reta, T, né, em função do R. Então a gente já sabe mapear do R para o T, mas para entrar no AD a gente precisa de um valor de tensão. Então o próximo passo é escolher algum tipo de montagem para que a gente tenha esse valor em tensão. Voltando aqui no Wikipedia, bom, alguns tipos de montagem são bem clássicos aqui, a utilização de PT100s. A mais básica de todas é a implementação com 2 fios, tá aqui, que é simplesmente uma ponte, onde você vai escolher esses 3 resistores aqui com valores conhecidos, e a partir de 2 divisores de tensão aqui, você consegue a tensão de saída da ponte em função dos resistores, da fonte de alimentação e do valor da resistência. Se todos esses 4 fatores aqui forem fixos, a tensão de saída da ponte vai ser somente uma função do elemento resistivo. No cenário industrial, caso você precise de cabos longos ou atenuar alguns ruídos, você pode fazer algumas variações aqui desse circuito, como por exemplo essa ligação em 3 fios, ou até essa outra ligação em 4 fios. Aqui para vocês, como um exemplo simulado, eu trouxe a implementação mais simples possível, que é somente um divisor resistivo, ou seja, esse lado de cá, aqui da ponte. E a tensão que sair aqui vai ser proporcional ao valor da resistência. Então a minha montagem vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma resistência conhecida, tem um VCC aqui, um R1, bem aqui está o RT, aqui o terra, e esse ponto aqui eu vou chamar de VT, eu vou injetar no meu controlador. E agora é só uma questão da equação do divisor de tensão, né? Todo mundo sabe que VT é igual a RT dividido pela soma dos dois vezes o VCC. Isolando aqui o RT, eu vou ficar com VT R1 mais RT igual a RT VCC. Jogando isso aqui para lá, vai ficar RT VCC menos VT igual a VTR1. Passando agora dividindo, vai ficar com RT igual a VT R1 dividido por VCC menos VT. E agora eu posso fazer algumas escolhas aqui do meu circuito. A montagem que eu escolhi, vou ter aqui que o VCC eu escolhi como 5 volts e o RT eu escolhi como 1K. Substituindo aqui isso aqui, vou ter que RT é igual à tensão que está chegando aqui, VT vezes 1K dividido por 5 menos VT. Então, se eu medir aqui a tensão, eu consigo estimar o RT. Se eu souber quem é o RT, basta vir aqui em cima e descobrir quem é a temperatura. Para estimar a tensão, aqui só vai faltar um ponto, que é a conversão da curva do ADC. Nesse caso, desse microcontrolador é de 10 bits. Para a tensão de fato que está chegando. Se você estiver utilizando o fundo de escala como 5 volts, que é uma das opções do valor de referência lá do AD, checa lá na aula de AD, eu posso escolher o valor de um pino de referência, os 5 volts ou uma tensão fixa de 1.1. No caso, se eu escolher aqui de 5 volts, então já vou ter aqui um mapeamento direto. O número que eu ler lá no ADC, de 0 a 1023, eu vou converter aqui através dessa regra de 3 para essa escala de tensão.
O valor que eu pegar aqui, eu converto para a resistência. E o valor da resistência eu jogo nessa primeira equação aqui e converto para a temperatura. Então é uma conversão, outra e outra. Você chega lá com uma linha de código. Então voltando aqui, a estimativa da temperatura da bateria já está resolvido. Não só aquelas equações que a gente acabou de ver. E a estimativa da tensão da bateria também é a mesma coisa. A única diferença aqui é que você vai utilizar só uma escala diferente. Aqui você vai ter um outro canal de AD. Vou botar aqui ADC2. E você vai ter que converter para sair daqui de 0 a 100%. Que é a nova escala que eu estou pedindo. Aqui de 0 a 1023 de novo, né? Assumindo mais uma vez que o fundo de escala aqui está em 5 volts. Porque nesse meu caso aqui, estou assumindo que a bateria vai até 5. E a bateria a gente lembra que está sendo simulada aqui de forma bem simplória, com um circuito RC. Eu coloquei um constante de tempo aqui, razoavelmente rápido, para a gente ver ele subindo e descendo aqui no osciloscópio. Além dessas duas coisas, eu peço que vocês explotem no LCD. E tem um pequeno complicador aqui nessa história toda, que os pinos na sprint anterior, eles já estavam acabando, então não tinha mais quase nenhum. De modo que para adicionar aqui outras coisas, vocês teriam que fazer algum tipo de otimização aqui. Uma das opções, que foi a que eu utilizei, foi substituir o LCD. Aquele LCD anterior, ele precisava de 5 pinos. Esse outro aqui, vocês podem ver na aula que eu lancei agora, da utilização desse display OLED, ele só necessita de 2 pinos, porque é comunicação I2C, de modo que você livra aqui todos aqueles outros pinos, você pode pendurar aqui esses outros itens. Uma ressalva que eu faço é que não utilizem esses pinos aqui D0 e D1, porque eles vão ser usados na próxima aula, na comunicação UART, que vai ser a sprint final. Depois da sprint 9, só vai vir a sprint 10, que vai ser de temática livre, para vocês incrementarem a funcionalidade aí que quiserem nesse nosso veículo elétrico. A simulação disso tudo ficou assim. Eu posso variar aqui a temperatura. Vejam aqui que eu separei as grandezas. Aqui está o RPM, a distância do sonar, diâmetro do pneu, quilometragem total. Aqui está o percentual de carregamento da bateria. Simplesmente estou monitorando a tensão e convertendo de 0 a 100%, de 0 a 5 volts. E aqui embaixo está a temperatura. Se eu aumentar aqui a temperatura, 114, ele aumenta lá. Tem um pequeno errinho aí de conversão, que eu optei por utilizar valores inteiros, para economizar um pouquinho de memória, mas está dentro aí do aceitável, 1 ou 2 para cima e para baixo. E aqui embaixo tá o divisor, está o circuito RC, simulando aí a bateria. No caso aqui ela está totalmente carregada. Se eu ticar aqui, ele começa a descarregar e vai até 0. Bom, era isso, pessoal. Vocês podem ver que está um pouco lento aqui, porque meu computador aqui já está sendo bem forçado. A simulação aqui ficou um pouco lenta, mas o que importa é acertar aí a lógica. Então era isso. Qualquer dúvida, basta me procurar. Até mais, pessoal.